todos esses estudos aqui eu gravo, eu tenho um canalzinho lá, depois eu posso passar o canal, porque a gente sempre deixa gravado lá para a posteridade, né? Não é nem para agora, né? Para a posteridade. É para a posteridade. Comecei esse canal na época da pandemia, para a gente não ficar doido, né? Aí todo dia eu gravava uma mensagenzinha consoladora sobre o texto, aí passava 1 a 2 horas por dia só estudando, descobrindo alguma coisa, que isso já ia ocupando a cabeça, né? Então, o objetivo foi esse, né? Foi a gente estar se mantendo sempre atento e estudando as coisas, né? Mas vamos lá. O Consolador. Então, o objetivo é explicar as características de um Consolador prometido por Jesus à luz do entendimento espírita. Esclarecer por que a doutrina espírita é entendida como sendo o Consolador. Então, as ideias principais desse estudo é o seguinte: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. O Espírito realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu Criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e o elucida. É um pouco aquilo que a gente estava falando, né? Então, Cláudia, a gente tem que entender o seguinte, que a gente até comentava isso ontem na reunião mediúnica, né? Que o fato da gente começar a pensar como espírito e saber que somos espíritos, isso muda muito o contexto da nossa vida. Isso muda muito a percepção da nossa realidade. A gente entender o que é, a gente entender o que é que está fazendo aqui, a gente entender as nossas relações, a gente entender a presença de Deus em toda parte, a gente entender que nós somos ainda muito incipientes em relação às verdades que nos são reveladas. Por quê? Porque a gente ainda não tem condições de entender tudo o que são as leis naturais, porque a nossa capacidade ainda é reduzida, porque nós somos seres em evolução. Então, dentro desse contexto, a doutrina espírita ela é classificada como a terceira revelação, do ponto de vista religioso. Por que terceira revelação? Porque a primeira foi Moisés, quando ele traz o conceito do judaísmo, do Deus único. A segunda revelação é o próprio cristianismo, é o próprio Cristo. E a terceira revelação vem a ser este Consolador prometido. E é um pouco isso que a gente vai estudar aqui hoje. Por que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo? Aonde está escrito isso com o evangelista João, que nos narra que Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador, e ele ficará convosco para todo sempre, digamos assim. Então, este Consolador, a doutrina espírita entende como sendo a doutrina espírita, né? E a gente vai ver que não é exatamente a doutrina espírita, o espiritismo, mas fundamentalmente os princípios que a doutrina espírita nos revela. Essas informações é que consolam e que consolarão a humanidade para todos, em todos os credos, em todas as escolas religiosas, em todas as escolas filosóficas, né? Então, o aprendizado ele é, digamos assim, evolutivo, ele é escalonado. Primeiro, a gente passa por uma escola religiosa do judaísmo para entender o conceito do Deus único. Depois, a gente vem com a lei de amor do Cristo. E hoje, a gente tem a informação espírita, porque o espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual. O espiritismo, diferentemente das outras escolas religiosas, ele não foi revelado por um profeta, porque a maioria das escolas religiosas anteriores ele era baseado na revelação de um profeta, de uma revelação profética. O judaísmo, Moisés; o cristianismo, Jesus; o budismo, Buda;
o islamismo, Maomé. Então, todas as escolas religiosas que passaram antes da doutrina espírita, elas são relativas à revelação profética de uma pessoa, né? A doutrina espírita não é uma doutrina individual nem de concepção humana. Ninguém pode ser seu criador. Por exemplo, o que é Allan Kardec para a doutrina espírita? Allan Kardec é o sistematizador, é o codificador da doutrina espírita, mas são a voz dos espíritos que já passaram pela Terra. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino a que preside o espírito de verdade. Então, o espírito de verdade é um coletivo de almas superiores que ajudaram Kardec na codificação. Então, quando a gente vê alguém falar, foi o espírito de verdade, ou da verdade, como algumas pessoas chamam, o espírito de verdade não é personificação de nenhuma alma. É uma coletividade de espíritos que trabalham nessa profusão de um conceito revelador e consolador da doutrina espírita. Então, quando Kardec faz, por exemplo, o Livro dos Espíritos, de 1019 perguntas, a questão é quem foi que respondeu aquelas perguntas? Quem foi que respondeu o que é Deus? Quem é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Na verdade, a metodologia de Kardec foi o seguinte: quando Kardec descobriu a existência dos espíritos, Kardec pega e começa a sistematizar questões, dúvidas e organizar metodologicamente, na questão do método, uma doutrina. E aí ele pega para, digamos assim, para validar todas aquelas expressões da verdade, ele pega a mesma pergunta e manda para vários médiuns em lugares diferentes. Então, manda para a Rita, manda para a Cláudia, para a Cida, para Marcos, para a Vera. E, como vocês não sabem o que um está dizendo e o que o outro está falando, ele recebe as respostas e destas respostas ele compara. Né? Então, dessa comparação, ele escolhe a concisão, o resumo do que melhor representa aquela pergunta que ele fez. Então, essas respostas são dadas por uma falange, que é um coletivo de espírito chamado verdade. Uma ou outra questão é que o espírito assina o nome, mas normalmente é a falange verdade. Então, não é uma doutrina de um espírito único, é a doutrina de uma falange que nos revela essa verdade. Não é? Nada suprime do evangelho. Bom dia, tudo bom? Nada suprime do evangelho, antes o completa e o elucida. Ou seja, ele não tira informações do evangelho, assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Jesus também tem essa preocupação. Quando Jesus vem 1.300 anos após Moisés, Jesus não vem dizer que eu vim destruir Moisés. Eu não vim discordar de Moisés, eu vim fazer cumprir e esclareceu melhor o que Moisés tinha apresentado. Assim é a doutrina espírita. A doutrina espírita não vem descumprir o que Moisés falou, nem o que o Cristo falou, mas vem elucidar, né? Onde é que está aqui? No final, né? Completa e elucida. Ele vem esclarecer melhor aqueles fatos, né? É como a gente diz brincando aqui. A gente tem aqui, por exemplo, Emmanuel, que é um grande estudioso do Evangelho, onde ele vai estudando todas as passagens dos versículos do Evangelho, da Bíblia, digamos assim, né? E a gente, de vez em quando, pega Emmanuel e comenta também. Então, é a cocada de coco do coqueiro da Bahia. Vai todo mundo dizendo, esmiuçando o que quer dizer esse sentido, né? Então, por que consolador? O texto que está em João, capítulo 14, versículos de 15 a 17. Tu ia falar alguma coisa, Vinícius? Não. Passou? Não, é que sempre bate na vez que não era médium. Aí você, nessa questão da vários espíritos, né, nós estudamos com a meditação, vários livros, né, e direcionaram todos os trabalhos. Quando Kardec estava entrando dentro da metodologia, ele já estava pensando num processo de espiritualidade bem identificado, ou só sentia?
Sei, né? É como eu estava dizendo ontem no estudo, Kardec enfrentou academia, ciência, e enfrentou religião, porque tem um aspecto religioso da doutrina espírita, né? Então, eu creio que a mensagem de Kardec era uma mensagem ciência, filosofia, com consequência religiosa. É a doutrina espírita, né? Então, ele vem preparado, digamos assim, para sistematizar essa mensagem mais uníssona, né? Mais holística de todo o contexto, né? De toda essa realidade, né? Mas realmente ele não era médium ostensivo diretamente, mas era um grande médium de intuição, de estar sendo o tempo todo esclarecido, informado de como, por onde é que vai, por onde é que não vai, né? E vários médios participaram dessa codificação. Dizem até que um deles era Chico Xavier, né? As fofocas espirituais, né? Dizem que a menininha mais nova era Chico, né? Mas se fosse, não foi, não interessa, né? Mas foram muitos médios que participaram dessa codificação, né? Então, dentro desse contexto do capítulo 14 de João, versículos 15 a 17 e 26, ele diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Aí daí esse nome, né, que a gente utiliza, né? Que o mundo não pode receber, porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa é a passagem do Evangelho de João. Se a gente for aos nossos companheiros de outras escolas religiosas, eles vão interpretar que esse Espírito Santo enviado como Consolador é o Paracleto, é o Espírito Santo, que a gente vê nos movimentos da Igreja Católica, dessas igrejas reformadas, tudo isso. Então, a interpretação dessas igrejas é de que esse Espírito Santo é aquele Espírito Santo, que se revela e que fala, as pessoas falam a língua engrolada, né? É a linguagem, por exemplo, do Pentecostes, de fala a língua dos anjos. Dizem que aquilo ali foi o Espírito Santo que baixou, digamos assim, naqueles apóstolos. A interpretação da doutrina espírita é que o Espírito Santo, na verdade, é essa falange de espíritos que nos revela a verdade. Não é isoladamente um espírito, é um conjunto de almas que nos revelam essas informações, né? Então, essa é que é a diferença do que a gente entende, mas a gente aceita. Tudo bem, é o Espírito Santo, o Espírito Santo, tá bom. Ele fala em nome de. Então, quando fala em nome de, tá tudo certo, né? Não tem esse problema, digamos assim, né? Não, é uma falange, né? Mas aí me diz assim, né? Porque eu também tive essa mesma dúvida nos nossos tempos, e o Espírito verdadeiro Jesus. Até perguntei para você, e você me esclareceu. Aí depois assistindo o filme de Allan Kardec, tem uma hora, não é que ele, na mesa lá que ele ia falar, aí ele fala no Espírito de verdade. Aí você, quando você esclareceu, aí eu entendi que ele ainda completou uma coisa que ele não tinha o dor da de unidade assim na prática, fica mais claro ainda, né? Que é uma falange. Mas aí você me diz agora. Mas que fala em nome de. Sim. O próprio Jesus, quando assina uma mensagem, ele não assina Jesus. Kardec não coloca o nome dele, ele assina Jesus. A mensagem, o Cristo, o advento do Espírito de verdade. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus assina aquela mensagem, Jesus de Nazaré. Kardec é que coloca o Espírito de verdade. Para evitar de que Jesus mandou mediunicamente uma mensagem, né? Mas é um conjunto. Não, quem assinou a mensagem foi Jesus. Mas Kardec coloca o Espírito de verdade. Kardec que coloca assinada aquela mensagem, o Espírito de verdade. Porque o Espírito de verdade é um coletivo. Todos os espíritos que participaram da codificação são o Espírito de verdade. Fazem parte desse coletivo, desse conjunto, digamos assim. Porque senão a gente iria dizer que toda a codificação foi revelada por Jesus. Não foi. Foi revelada sob a coordenação do Cristo, como tudo que está no nosso orbe é sob a coordenação do Cristo.
Agora, a coordenação do Cristo tem vários ministros, tem vários colaboradores, não é? Então, é por aí. É como se a gente aqui dissesse, não, assinado Peixotinho. Nós não somos Peixotinho, nós somos a família Peixotinho. Né? Então, a gente representa e fala em nome de, né? Você sabe uma coisa, assim, que eu avaliava, porque eu já muitas pessoas já me questionaram sobre essa questão, né? As pessoas estão começando o espiritismo e falam, isso de verdade é Jesus. Todos nós que estamos começando o espiritismo. Mas assim, né? Eu digo assim, pessoas que nunca tiveram contato e que têm assim, fazendo o espiritismo e perguntam. Mas o que me deu uma clareada, foi um discurso que a gente fez aqui, você falou uma coisa que realmente tem que refletir, fazer uma reflexão. Você falou, contou no momento de Paulo, quando encontra Jesus, quando ele está indo a Damasco. Aí você relatou lá, né, nos estudos, que quando ele não vê Jesus, ele vê aquele clarão que o cega. Aí, nisso que me trouxe essa reflexão e essa clareza. Será que tem algum médico aqui na Terra que conseguiria ter esse contato com Jesus, fazer uma psicografia com Jesus? Se nem Paulo não conseguiu nem olhar para Jesus. É verdade. Então, é uma reflexão. Deixa eu só completar, Diga aí. A minha dúvida, né? Talvez eu pense que mas a Lígia fala na questão do texto, do verdade, depois ali embaixo diz assim, porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas, e esse Santo Espírito, né? O Divino Espírito Santo, como tem na Igreja Católica. São as interpretações. Essa falante São as interpretações, né? O Santo Espírito da verdade, a essência, né? É a interpretação. Porque, na verdade, a gente vem de uma interpretação do Deus Trino, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente aprendeu isso durante muitos séculos. Então, a gente tem essa percepção. Então, a gente imagina que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão completos nesse conjunto. Então, falar a língua dos homens, digamos assim, falar a língua dos anjos é o Espírito Santo. A gente conhece a mediunidade. A gente sabe da mediunidade. Então, a gente sabe que aquela interferência é mediúnica. Está entendendo? Então, são conceitos que vão se acumulando e que a gente vai entendendo a verdade que vai nos revelando aos poucos. A gente não pode revelar a verdade de uma vez, porque senão encandeia. É o que Vera estava dizendo aí. Sim. São fases diferentes, digamos assim. Todos bebem na mesma fonte. Qual é a fonte? É o amor. É o amor do Cristo que representa o amor de Deus. Jesus não é Deus. Por esse conceito aqui, Jesus, Deus e o Espírito Santo é uma coisa. Para nós, Jesus é Deus? Não. Jesus é um Espírito mais perfeito que já passou e que está na Terra, governando a Terra, representando os interesses de Deus. Então, é quem fala em nome de. Se você vai num processo representar uma empresa ou alguém com uma procuração, você não representa? Quem representa Deus na Terra? Jesus. Né? Então, está valendo, digamos assim. Aos poucos, essa verdade vai sendo revelada. Está entendendo? Então, são conceitos que se complementam visando o mesmo objetivo, que é a evolução e o crescimento. E por que ficar conosco para sempre? O que é que vai ficar com a gente para sempre? O Espírito de verdade, a consolação, né? Aquilo que nos conforta. Por isso que eu estava dizendo, quando a gente conhece tudo isso, a vida da gente muda. Porque a gente não olha mais pelo mesmo ângulo, né? É um pouco isso que a gente vai estudar um pouquinho aqui hoje. O tempo está virado ali. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso, a gente está pensando essa parte do Evangelho, né? Comentário. A promessa do Cristo de enviar outro Consolador prende-se ao fato de que a humanidade não estava madura à época.
para entender a essência da verdade contida nos seus ensinamentos. O advento do Consolador, também denominado Espírito Santo ou Espírito de Verdade, tem dupla finalidade: explicar e recordar os ensinamentos do Cristo, não de forma literal, como aconteceu ao longo dos séculos, mas em espírito e verdade. Ou seja, a gente não ensina matérias complexas a crianças. Por isso que as informações são reveladas gradualmente. Né? Então, a promessa do Cristo prende-se ao fato de que a humanidade não estava madura à época. Só num determinado momento enviou o Consolador, a doutrina espírita. Ok? Isso. Exatamente. A expressão Espírito Santo, citada no texto de João, tem significado espírita específico. Indica fonte sábia e inesgotável de bens espirituais. Recursos que demandam do alto, da fonte da vida, do trabalho justo e incansável que se estende pelo universo. A outra expressão, espírito de verdade, encontrada na segunda citação do evangelista, indica que o Consolador interpreta corretamente os ensinos do Cristo, conforme o entendimento espiritual. Kardec explica assim o Consolador na sua feição de verdade. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Porá termo a luta fratricida, que desune os filhos do mesmo Deus, cansados, afinal, de um combate sem resultado, que traz consigo unicamente a desolação e a perturbação, até ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos, da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 16. Então, é o conjunto da explicação do que é o Espírito Santo, do que é o Espírito de verdade, né? Que é essa consolação que a humanidade vai adquirindo quando a gente passa a descobrir a vida desta forma, a olhar com esses óculos, com essa lente, não é? Vamos mais um pouco. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso também está naquele texto evangélico, né? As palavras de Jesus revelam que o Consolador tem como característica básica guiar os aprendizes no caminho da verdade. Não existirão mais simbolismos, nem rituais, nem interpretações pessoais. Apenas o ensinamento puro da mensagem cristã. Devemos considerar, entretanto, que a doutrina espírita não detém a pretensão de tudo saber, de ser dona da verdade, e nem veio ao mundo para substituir as outras crenças. Era um pouco aquilo que a gente estava falando, né? Emmanuel, no livro Consolador, questão 353, diz o seguinte: o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade. É aquela história que a fonte, parcelas da verdade, que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-la, elevando-lhe as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Aonde está esse clarão da verdade imortalista? Nas leis naturais. É por isso que o Espiritismo será uma crença comum. Ele não será a doutrina comum, será uma crença comum. Porque o Espiritismo revela o que está nas leis naturais. E de quem são as leis naturais? São as leis de Deus. Então, a gente revela as leis naturais e é por isso que ele consola. Então, este credo de consolação estará embutido em todos os movimentos religiosos e científicos da humanidade. Daqui para frente, estarão embutidos nisso.
Então, as pessoas do catolicismo não deixarão de ser católicas para serem espíritas, mas elas compreenderão a doutrina deste ângulo, passarão a compreender as leis naturais também, porque os conceitos vão se aproximando, porque está tudo na natureza. Está entendendo? Então é isso que Emmanuel está dizendo aqui. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das glórias efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz, pelos atos e pelos ensinamentos, o espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, antes altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Então a gente pode estar em altares diversos, mas o mestre é um só. A gente pode estar subindo a mesma montanha por caminhos diferentes, mas o cume é um só, é o amor. Estão entendendo? Esse é o movimento. Então, a gente estudou aqui no estudo aprofundado da doutrina espírita, volume 1, a questão das religiões. Então, a gente via que todas as escolas religiosas são galhos de uma mesma árvore, né? E que a religião é um só, é o amor. Né? Então, a gente vai compreender tudo isso de uma forma muito clara. E a doutrina espírita está nos explicando isso. A gente costuma dizer, brincando, que nós estamos estagiando nesses princípios espíritas para reencarnar por aí em países não espíritas. Porque onde é que tem espiritismo? Onde é que tem espiritismo? No Brasil. Aí você diz, não tem casa espírita nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente? Tem, mas fundada por brasileiros. Não é uma casa espírita fundada na linguagem mãe daquela nação. É fundada por brasileiros que vão para lá e que fundam uma casa espírita. Então, nós estamos nos preparando para reencarnar como profitentes de outras escolas religiosas e científicas, mas com o princípio natural, consolador, enraizados em nós. Nós só temos 165 anos de espiritismo, gente. A humanidade tem milênios. Então, a gente está começando os primeiros ciclos de uma onda que se alastra. Então, a verdade, ela vai... Não é que os outros não sejam a verdade, mas é uma face da verdade, é um estágio da verdade, é uma interpretação da verdade, é um altar da verdade. Esse altar da verdade ele vai se ampliando. E nós, como espíritos em evolução, temos que saber que nós não sabemos da missa um terço, como se diz no popular. Nós não sabemos ainda. Porque, por exemplo, a gente vai ver uma entrevista do espírito que mora em Júpiter, está lá no Revista Espírita, abril de 1863. Daqui a pouco eu vejo onde é que está. Kardec entrevistando um espírito que mora em Júpiter. A realidade de um espírito que habita um planeta, um mundo ditoso, é completamente diferente da nossa. A gente não sabe como é isso ainda. Porque a gente está caminhando, né? Oi. A gente está muito longe de conhecer todas as faces da verdade, porque são leis naturais. A gente apenas está engateando. Camille Flammarion disse no discurso de desencarne de Kardec que se a doutrina espírita é um alfabeto, a gente não sabe nem o A, nem o B, nem o C. Então a gente está ainda engateando, porque são os ciclos de conhecimento da humanidade, né? Então a gente não tem a pretensão de ser um só rebanho. A gente tem um só rebanho, o amor. Né? Se a gente for observar a história do cristianismo, o cristianismo foi criado simples e puro, lá no ano zero com Cristo. São de origem humana os erros nele enraizados, por conveniências políticas, Estado e por aí vai. A gente viu esses movimentos ao longo da evolução do cristianismo. E aí movimentos de reformas, de cisões, de tudo isso, né? Os equívocos do cristianismo com as inquisições, as fogueiras, tudo isso, né? E hoje a gente está voltando um ciclo para dizer, ó,
cristianismo puro é isso aqui. A essência é essa aqui, né? Mas vamos lá. O Espiritismo é considerado o Consolador prometido porque a sua mensagem, sendo de fácil entendimento, está destinada a todas as pessoas, sem exceção. E, ao mesmo tempo, consola, agasalha, auxilia, esclarece as pessoas que passam por aflições ou que buscam esclarecimento espiritual. É simples assim, né? Não tem muita ciência, é isso aí. Agora, aceitar isso... É perfeito, porque a psicanálise também tem o costume de descuidar no significado. A palavra consolador, se você conseguir deslizar na palavra, o estudo da palavra... Consola a dor. Consola a dor. Aí é exatamente o que está dizendo, né? Porque a sua mensagem, sempre de fácil entendimento, está destinada a todas as pessoas, sem exceção, e ao mesmo tempo consola, agasalha, auxilia e esclarece, né? Então, é isso que traz o Consolador. Sim. Né? O consolo, de consolar a sua dor de uma coisa que a gente não compreende. Porque, é como eu te disse, eu acho que a fala de Jesus, né, na Bíblia, ele é intelectual. O que ele coloca ali, nem todo mundo, o povo não compreendia. Então, ele precisava de quê? De seus discípulos que fossem propagar isso daí e disseminar, dizer, ó, o que isso está dizendo é isso aqui, né? Porque tem coisas que você lê na Bíblia, no Evangelho, vamos dizer, né, que são muito pesadas. Então, precisa exatamente esse exercício da doutrina espírita, de um esclarecimento, trazer para próximo da gente, para consolar, né? Para trazer... E a gente tem que ter, Rita, bem apropriado o que você está dizendo aí, é que nós temos que ter esse cuidado. A doutrina espírita é consoladora. E nós, como espíritas, temos que também ser consoladores. Então, a gente tem muita preocupação, por exemplo, com a tribuna espírita não ser consoladora. Porque, às vezes, a gente diz, não, você vai morrer, vai para o umbral. A gente só está rebatizando o nome de inferno para umbral. Né? A gente vai... Mas a gente tem que ter essa sutileza de revelar as coisas. Por exemplo, numa reunião mediúnica, um doutrinador, ele tem que ser eminentemente consolador. Eu não posso deixar de ser consolador. Eu não posso atender uma alma aflita que está sofrendo porque desencarnou e não sabe, e virar para ela e dizer, você morreu, meu irmão. O cara não sabe o que é a morte. Ele não sabe o que é que está se passando com ele. Né? Eu não posso chegar para uma alma que morreu soterrada, que está sufocada por todas aquelas sensações na matéria, porque aquele corpo ainda está preso àquele espírito, e o espírito, quando vem para uma reunião mediúnica, ele vem buscando as energias fluídicas do médium para ser atendido e se desligar daqueles destroços materiais que ainda estão presos na carne. Eu não posso dizer nada para ele, eu tenho apenas que ajudá-lo num passe, fazer uma prece e ajudar a desligar. Esse é o papel, é consolador de almas encarnadas e desencarnadas. É o nosso papel. Né? Então, nós somos mensageiros do Cristo. A mensagem do Cristo é uma mensagem de amor. O tempo todo, Jesus consola. O tempo todo, Jesus revela, Jesus conforta, Jesus agasalha, auxilia, esclarece. O tempo todo, ele faz isso. Né? Até ali, ele ensina. Até na crucificação, ele ensina. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Até no momento do suplício, ele ensina. Não é? Só que ele está falando, nossa, que me pegou muito bem, e a senhora que estava com o bebê dele, era mãe de 2 crianças que ele cuidou naquela. Daí, ele disse, mas o que tão bem? É só essa fala de morte, não é a pessoa que fala de morte. Ela quiser. Você já ganhou 2 filhos. Quiser. Assim, ele sempre que algum deles morreu, de fato, ele morreu bastante novo. Então, 65 dias, ele ficou no plano para ela falar para ele. Sempre tem uma porta que se abre, né? Vamos lá. Esclarece-nos, Emmanuel, o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que, pela voz dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade
e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Então é isso, gente. Questão 352 do livro Consolador é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos, ou seja, os espíritos da falange de verdade, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade. Então, vocês pensaram que era por aqui, mas é por aqui. Então, vai organizando o rebanho para a gente ir multiplicando essa luz. Vós sois luzes, né? Que brilha a vossa luz, como nos ensinou o Mestre Jesus, né? O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, isso aqui a gente já viu, né? De concepção humana. Ninguém pode dizer se seu Criador é fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino a que preside o Espírito de verdade, né? Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida, com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis, as que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve precursores e profetas que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. Está lá na Gênesis, capítulo 17, item 40, tá? Capítulo 1, não vim destruir a lei, do Evangelho segundo o Espiritismo. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem na do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprindo os tempos preditos, o que o Cristo anunciou, e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Daí a mensagem muito elucidadora para a gente entender tudo isso, né? E para concluir, essa mensagem que está lá na Revista Espírita, o envio do Consolador. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso precisa a crença. Dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que o aproxima de Deus. Sabe que todas as almas têm o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença, senão quanto ao progresso realizado.
que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e pela boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas do que as outras, que Deus a nenhuma criou privilegiada e dispensada do trabalho, imposto às outras para progredirem, que não há seres perpetualmente voltados ao mal e ao sofrimento, que os que se designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticaram o mal no espaço como praticavam na terra, mas que se adiantarão e aperfeiçoarão, que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta, depois de terem percorrido a estrada do progresso, que por essa forma não há criações múltiplas nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei da unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto serem todos filhos das suas próprias obras. Então, isso é um resumo preciso do que é o Consolador. É essa mensagem que consola, que esclarece, que agasalha, né, e que ampara sempre, né? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, o que está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança, né? Então, meus irmãos, está aí a mensagem que o Cristo nos apresentou, a mensagem do Consolador, e é a doutrina espírita que todos nós estamos começando a aprender e entender, é este Consolador para a gente ajudar a nossa vida e o mundo que a gente influencia, né? De novo, a gente voltando para o começo, a gente não pode mais dizer que é a mesma coisa. A gente pensando como espírito, a gente tem que entender a família que está mergulhado, o mundo que estamos vivendo, os desafios, as dores, os problemas, as dificuldades, e olhar com outro ângulo, com outro olhar, para a gente compreender em tudo a misericórdia e o amor de Deus, oportunizando à humanidade a chance de caminhar. Estamos passando por momentos difíceis, por momentos graves, é bem verdade, mas o momento que a gente está passando hoje é um momento de aferição de valores, onde cada um de nós vai ter que dizer o que é que está trazendo na bagagem. Aonde está a tua fé, aonde está o teu conhecimento, onde está a tua capacidade de amor, de renúncia, de perdão, para entender o que é que está acontecendo. Cada um de nós somos elos importantes nessa corrente. E Jesus conta com todos, porque nós também fazemos parte da falange verdade. Porque a partir do momento que nós estamos consolando, nós estamos amparando, nós estamos edificando um mundo melhor para nós e para o mundo que a gente vive, a gente está contribuindo na vinha do Senhor. Esse é nosso papel. É isso que a gente está fazendo aqui e agora, tentando disseminar essa luz que não é só nossa, ela tem que ser espalhada por onde a gente passa, né? Então, que Jesus nos abençoe, agradeçamos a oportunidade do Consolador, e aí, quem quiser fazer a prece, está aberta a palavra aí. Quem quer fazer a prece? Fala aí. Alguém se candidata?